Mais uma vez chega o grande espetáculo anual da política portuguesa, o Orçamento de Estado, onde as contas são personagens, o déficit é vilão e o governo tenta convencer o público de que o enredo termina com um superávit feliz. Mas será que o teatro contabilista de 2026 é drama, comédia ou apenas repetição? O Orçamento de Estado foi este ano apresentado como sendo conservador, previsível e politicamente seguro, um exercício de estabilidade mais do que de ambição, e talvez por isso, sem grandes obstáculos esperados para passar na Assembleia. Uma bonança política necessária. Falaremos hoje sobre fiscalidade, saúde, defesa, administração e, por fim, também sobre habitação e infraestrutura. Mas antes de entrar nos atos, vejamos o palco onde tudo se desenrola. O Governo prevê que o PIB cresça 4,8% em 2026, ultrapassando os 320 mil milhões de euros. Um número otimista, mas que vem acompanhado por uma despesa a crescer 4,5% e uma receita 4%. Mesmo assim, o saldo orçamental previsto é de 0,1%, cerca de 320 milhões de euros de excedente. O saldo primário, ou seja, antes do pagamento dos juros de dívida, é de 2,1% do PIB. O que significa que Portugal gasta cerca de 2% da sua riqueza apenas em juros da dívida. Um país que paga para manter o tempo parado. Em 2024, no entanto, o governo previa um saldo orçamental de 0,2% e terminou com 0,7%. Pode-se argumentar, por isso, que prefere errar por prudência, ou, mais astutamente, projetar pouco para depois anunciar um milagre. Mas há um segredo neste equilíbrio: os fundos europeus. Os famosos pensos rápidos a que Portugal já se habituou. Sem eles, o déficit seria de 2,5% a 3% do PIB. Só o mecanismo de recuperação e resiliência trará mais de 5 mil milhões de euros. Uma medida europeia que, como diz o site do Diário da República, tem o objetivo de atenuar o impacto económico e social da pandemia do Covid e ajudar as economias europeias a estarem bem preparadas para oportunidades de transição ecológica e digital. Sim, Portugal terá um superávit em 2026 graças a uma medida de 2020. Desde 1960, apenas 14 anos terminaram com um saldo positivo. Desde 1986, quando começaram a entrar os fundos europeus, isso aconteceu apenas 3 vezes: 2019, 2023 e 2024. 3 superávites em quase 4 décadas de integração, e todos eles pagos por Bruxelas. Chama-se a isso sucesso, no entanto, talvez devêssemos chamar-lhe convalescença. A dívida pública continua alta, cai em percentagem de 90,2% para 87,8%, mas sobe em valor, de 276 mil milhões para 281 mil milhões e meio de euros. É a típica ilusão política: a dívida aumenta, mas o governo comemora a descida relativa. Segundo o Tratado de Maastricht, a dívida devia ser inferior a 60% do PIB. Poucos países o cumprem e Portugal está longe disso. Terá 88% e chama-lhe uma vitória. O orçamento de 2026 não é um plano de transformação, é um compasso de espera. Crescemos devagar, equilibramos as contas com subsídios e chamamos estabilidade à dependência. É o retrato de um país que vive de transferências externas e de esperanças internas. Um equilíbrio subsidiado e, portanto, temporário. Ato número 1. A fiscalidade. A eterna promessa de alívio, mas nunca de liberdade. A arte de cobrar mais, prometendo que se cobra menos. Segundo o orçamento, a receita fiscal aumentará 4,4%. Poderá indicar crescimento económico, poderá indicar pressão sobre o contribuinte. O rendimento dos impostos diretos, que incidem sobre o rendimento, crescerá 3,7% e o dos indiretos, que incidem sobre o consumo, crescerá 4,9%. Ora, não havendo mudanças marcantes nos impostos indiretos, e sendo que o Governo prevê um abrandamento no consumo privado, este aumento do rendimento de impostos indiretos deverá ser sustentado, na sua quase totalidade, apenas pela inflação. No caso do IRS, o Governo decidiu aliviar em 0,3% as taxas marginais do segundo ao quinto escalão. Os incluídos nesta medida pouparão entre 6 a 50 euros por ano. Apesar de ser uma redução puramente simbólica e de âmbito de ganhar favor social e opinião pública, qualquer redução é sempre bem-vinda. O Governo prevê que esta medida lhes arrecade menos 695 milhões de euros do que arrecadaria sem ela,
mas ainda assim estima receber mais 937 milhões de euros do que em 2025. Tradução: o governo arrecada mais e apresenta apenas uma medida onde diz que arrecadará menos. O contribuinte, esse, continuará com o mesmo peso. Também anunciado foi o aumento do salário mínimo em 50 euros para 920, permitindo assim que a base salarial sobre a qual o IRS é aplicada aumente. Já no lado do IRC, o governo concede um ponto percentual, o que custará 200 milhões a menos em receita e equivale a uma descida de 2% em relação a este ano de 2025. O objetivo da AD é de atingir uma taxa de IRC de 17% em 2028, visando assim aliviar a carga fiscal sobre as empresas para que haja mais competitividade, mais investimento e melhores salários. É uma medida paulatina que provavelmente não será suficiente. Quanto ao IVA, aumentará o seu rendimento em 5,1%, ultrapassando os 27,5 mil milhões de euros. Representará 41% de toda a receita fiscal do Estado. Consolida-se assim como sendo o principal pilar da arrecadação ou do rendimento. No fim, as contas são simples, o Estado não renuncia à sua voracidade, apenas lhe muda o timbre. Baixa décimas no IRS, cede migalhas no IRC e recupera tudo no IVA. É a encenação perfeita da justiça fiscal moderna, um espetáculo de números onde todos aplaudem. O segundo ato conduz-nos ao setor da saúde, o verdadeiro calcanhar de Aquiles deste governo. O Executivo anuncia um reforço orçamental de 1,5%, mas visto que a inflação projetada é de 2,1%, este aumento representa na prática um ligeiro retrocesso. O orçamento total do setor ascenderá a 17,3 mil milhões de euros e, tendo em conta uma despesa pública global de 142,4 mil milhões, a saúde representará cerca de 12,1% da despesa total do Estado em 2026. Um valor que ilustra mais contenção do que prioridade. A despesa corrente do SNS reduz em 1,6%, sinal de compressão na gestão cotidiana. Ainda assim, os gastos em pessoal aumentam 5%, refletindo possíveis contratações de médicos e enfermeiros. Tal como na fiscalidade, o que o governo concede de um lado, retira no outro. Enquanto reforça o quadro humano, corta 10% nas aquisições de bens e serviços, fragilizando o funcionamento diário das instituições. É uma gestão que não reforma, apenas redistribui a escassez. Em contrapartida, o investimento cresce de forma exuberante, mais 86% face ao ano anterior. De acordo com o próprio documento orçamental, esta verba destina-se à modernização de infraestruturas e equipamentos, à redução das assimetrias regionais e ao reforço dos cuidados primários e hospitalares. O Governo promete também requalificar unidades de saúde e maternidades e expandir a cobertura de médicos de família. Uma promessa vital num país onde, ainda no primeiro semestre deste ano, 14,1% da população permanecia sem médico de família. Reitera, igualmente, o compromisso de respeitar os tempos máximos de espera em consultas e cirurgias, um ritual orçamental que se repete com fé, mas sem frutos. O Executivo garante ainda que aumentará o número de chamadas atendidas pela linha SNS 24. Contudo, na mesma semana em que o orçamento foi apresentado, a imprensa noticiava que 1.457.000 chamadas ficaram por atender até setembro, um aumento de 941% face ao ano anterior. E os números apontam que só entre outubro e dezembro mais de 1 milhão de chamadas poderão igualmente não ser atendidas. É o paradoxo da saúde portuguesa. Promete-se eficiência, entrega-se ausência. Do total orçamentado, 25,9% da despesa do SNS será absorvida por medicamentos, um reflexo do envelhecimento demográfico e da persistente ineficiência na gestão farmacêutica. Há, contudo, um sinal de positivo. A dotação do imposto sobre o tabaco destinada à saúde aumentará 200,5%, alcançando 180,3 milhões de euros. Dos 1.676 milhões que o Estado prevê arrecadar com o tabaco, apenas essa fração financiará o setor. É uma ironia moral, a saúde sustentada por um vício que a destrói, mas, no entanto, também é uma medida coerente e, de certo modo, meritória. No seu todo, este orçamento revela um Serviço Nacional de Saúde que continuará a sobreviver em 2026 por compressão. Resiste, mas não progride, cumpre, mas não transforma. É um sistema que se mantém de pé mais por dever do que por vigor. E ainda assim, há nisto uma forma discreta de dignidade. A de um serviço que, mesmo exausto, insiste em cumprir a sua missão essencial: cuidar. Porque no fim,
o SNS não é apenas uma estrutura pública, é um pacto moral entre um país e a sua consciência coletiva. Antes de passar ao próximo segmento, aproveito apenas para dizer que num documento oficial do Governo, talvez seria bom reler o documento para não se encontrarem erros de síntese como o que vemos na página 283. O terceiro ato leva-nos ao setor da Defesa Nacional, um dos capítulos mais expressivos deste orçamento, não tanto pela sua dimensão, mas pela mudança de direção que representa. Em 2026, a despesa consolidada com a defesa ascenderá a 3.771,9 milhões de euros, um aumento de 14,8% face a 2025. É o maior crescimento em mais de uma década, refletindo o esforço de alinhamento com as novas exigências estratégicas da NATO e com o contexto geopolítico europeu. Mas há uma diferença essencial entre o que o Orçamento de Estado mostra e o que a NATO reconhece. Segundo as contas nacionais, o setor da defesa representa apenas 1,18% do PIB, considerando apenas as verbas diretamente afetas ao Ministério da Defesa. Contudo, a NATO adota uma metodologia mais ampla, inclui as despesas com forças militarizadas como a GNR, as pensões dos antigos militares e os programas da ciberdefesa e até os fundos europeus, aplicados em tecnologia e armamento. Somando todos esses valores, Portugal irá assim aproximar-se finalmente dos 2% do PIB em 2026, não tanto por uma decisão soberana, mas por uma imposição do contexto internacional e pela necessidade de responder a uma Europa que se reestrutura militarmente. O orçamento prevê que 38,2% da despesa total seja destinada ao pessoal das Forças Armadas, uma tentativa de travar a erosão dos efetivos e de recuperar a atratividade da carreira militar, que há 8 anos perde quadros e vocações. O Governo compromete-se a aumentar o suplemento de condição militar para cerca de 400 euros mensais, reforçando ainda as remunerações base e o recrutamento de jovens oficiais e praças. É um reconhecimento tardio da exigência e da renúncia que a vida militar implica, mas também uma tentativa de reverter um problema estrutural, a progressiva desmotivação daqueles a quem o Estado pede disciplina e entrega total. O investimento em infraestruturas e equipamentos volta a ganhar destaque. O Governo promete modernizar fragatas e aeronaves, reforçar a capacidade de ciberdefesa e a renovar bases e unidades que há muito operam em condições precárias. A meta é dupla: cumprir os compromissos internacionais e recuperar a operacionalidade perdida por falta de manutenção e de meios. Portugal prepara-se para um cenário global mais tenso e, pela primeira vez em muitos anos, começa a tratar a defesa não como despesa, mas como garantia de soberania. No plano social, o orçamento reforça também o apoio aos antigos combatentes. Os pensionistas passam a ter medicamentos totalmente comparticipados a partir de 2026, enquanto os não pensionistas beneficiarão de 90% de comparticipação nos psicofármacos. É uma medida de reparação moral, o reconhecimento de um dever histórico para com aqueles que serviram em nome de um país que durante décadas os esqueceu. Por fim, a defesa continuará a assegurar o apoio ao Dispositivo Especial de Combates e Incêndios Rurais, a DECIR, com uma verba de 100,9 milhões de euros. Desses, 93,6 milhões serão usados na locação de aviões e helicópteros de combate a incêndios. Um modelo de dependência que o país mantém há décadas. Portugal continua a preferir alugar os meios aéreos em vez de os adquirir ou desenvolver capacidade própria, perpetuando uma teia de contratos milionários e interesses privados que muitos apontam como terreno fértil para conflitos de interesse e suspeitas de corrupção. É um sistema que se alimenta da urgência e da falta de planeamento, em que o Estado se torna refém de empresas que lucram com repetição anual da tragédia dos incêndios. Sobre este tema, recomendo que assistam ao meu vídeo sobre o cartel dos meios aéreos, que vai passar aqui agora na tela, onde demonstro como esta dependência estrutural não é apenas dispendiosa, mas também eticamente questionável. O aumento do orçamento da defesa é, por isso, um ato necessário, mas não totalmente voluntário. Portugal gasta mais porque tem de o fazer, porque o mundo mudou e a segurança deixou de ser uma abstração orçamental. Mas a defesa de uma nação não se mede apenas em milhões ou em percentagens do PIB, mede-se na clareza com que o país entende o que quer proteger e na coragem de o fazer por convicção, não por obrigação.
Em 2026, a administração pública projeta um aumento de 8,4% na receita e 8,5% na despesa, com o saldo a descer de 782 milhões para 975 milhões de euros. Sim, a descer porque falamos de valores negativos. A administração central representa todo o déficit e mais algum, acumulando 8.228 milhões de euros em déficit, enquanto a Segurança Social e a administração regional e local apresentam saldos positivos de 6.439 milhões e 815 milhões positivos, respectivamente. Nos gastos com o pessoal, a despesa sobe 6%, passando a representar 10% do PIB e 22,5% da despesa total. Não havendo no programa político da AD qualquer intenção explícita de aumentar o número de funcionários públicos, a leitura mais consensual é de que este aumento resulta de melhorias remuneratórias, não de novos efetivos. Ainda assim, e digno de nota, é o facto de que, na administração central, a saúde e a educação representam 56% da despesa total com o pessoal. O coração do Estado continua a pulsar, mas é também o seu maior peso. No que toca ao déficit da administração central, o maior salto dá-se na rúbrica de outras despesas correntes, que sobe 377,6% de 819 milhões para 3.912 milhões de euros. O Governo explica que este aumento se deve quase inteiramente à criação de uma reserva orçamental, ou seja, uma conta interna à qual os ministérios poderão recorrer ao longo do ano sem necessitarem de debate político direto. É, nas palavras do Executivo, uma forma de garantir autonomia de gestão, mas na prática é um cofre de conveniência, uma almofada que escapa ao escrutínio e que, conhecendo o funcionamento da governação portuguesa, dificilmente terminará com saldo. A administração local, do seu lado, manterá um superávit de 797,4 milhões de euros, contudo, o rendimento proveniente do IMT descerá 8,8%, sinal de que o Governo antecipa uma desaceleração no mercado imobiliário, menos transações, menos receita municipal. Já a administração regional apresenta um saldo positivo de apenas 17,4 milhões de euros, mas assenta quase inteiramente em fundos europeus, recebendo 782,5 milhões de euros de apoio externo. Mais uma evidência de dependência estrutural de Portugal e das suas regiões em relação ao financiamento comunitário. A Segurança Social mantém-se estável, com um saldo positivo de 6.488,5 milhões de euros, crescendo 14,3% face ao ano anterior. Mas o equilíbrio é frágil, as pensões representam 61% da despesa total, repetindo o fenómeno que vimos na saúde com os medicamentos, uma estrutura que envelhece mais depressa do que se renova. A sustentabilidade do sistema não é ainda uma urgência orçamental, mas é já uma inevitabilidade demográfica. Por fim, o investimento público cairá de forma acentuada, 4.461 mil milhões de euros, uma descida de cerca de 40% face a 2025. A prioridade orçamental recai sobre o programa Um País Mais Verde e Sustentável, que absorve 3.033 milhões de euros, ou 68% de todo o investimento público. Dentro deste programa, 40% destina-se à mobilidade, infraestruturas e comunicações e 39% à habitação, as chamadas reformas para resolver a crise. Em síntese, a administração pública de 2026 mostra um Estado que cresce para se equilibrar, que poupa criando reservas e investe cortando investimento. É um exercício de contenção política travestido de prudência técnica. Um Estado que, na ânsia de se modernizar, continua, sobretudo, a manter-se. O quinto ato leva-nos, por isso, à infraestrutura e à habitação, o terreno visível e físico onde se manifesta a verdadeira dimensão do Estado. É aqui que o orçamento deixa de ser uma abstração contabilística e se transforma em cimento, tijolo e via férrea. Esses dois setores fazem parte dos 10 pontos principais que o Governo anuncia como a agenda transformadora para Portugal, reconhecendo-lhes assim a sua importância. O Governo começa por reconhecer a crise habitacional como uma das maiores preocupações nacionais. Depois de anos de negação e medidas paliativas, assume finalmente que a habitação ou a escassez de habitação acessível é estrutural. A resposta apresentada é clara: aumentar a oferta habitacional, pública e cooperativa. Prevê-se a construção e reabilitação de 130 mil fogos, recorrendo a imóveis devolutos do Estado e à mobilização de património público para projetos habitacionais.
Este segmento como um todo vê-se com um orçamento de 8.690 milhões, divididos entre 2.129 milhões para a habitação, 4.288 milhões para infraestruturas e 1.558 milhões para mobilidade e transportes. Do total destinado à habitação, 1.777 milhões serão no âmbito de aumentar a oferta de habitação pública e mobilizar património público para projetos habitacionais. O Governo também anuncia o alargamento ao apoio ao acesso à habitação a mais pessoas e famílias em vulnerabilidade, uma medida socialmente louvável, obviamente, mas que exige prudência. Se a procura crescer mais depressa do que a oferta, a própria política social poderá agravar o problema que pretende resolver. Ainda relativa à habitação, dos 2.129 milhões atribuídos à mesma para 2026, 930 milhões serão dedicados a abrigar 22 mil pessoas. Surge também a promessa da criação de uma plataforma única digital denominada PEPU, a fim de agilizar licenças e autorizações. Tentativa de cortar um dos nós burocráticos mais antigos do país. Mas, como tantas outras reformas digitais, corre o risco de ser apenas uma nova camada sobre a velha ineficiência. Sobre a habitação, sugiro que assistam ao meu vídeo sobre esta crise, onde analiso em detalhe as causas estruturais deste desequilíbrio. No campo das infraestruturas, o orçamento dá primazia à mobilidade e à integração europeia. Destacam-se dois grandes projetos de grande escala: a linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, com ligação também futura à Espanha, e a construção do novo aeroporto em Alcochete, batizado de Aeroporto Luís de Camões. São obras que o Governo descreve como estratégicas para a competitividade nacional, mas cuja execução dependerá tanto de investimento privado como de fundos europeus. A eterna condição portuguesa. Entre os programas mais emblemáticos surge o Portos 5+, que representa um investimento de 4 mil milhões de euros, dividido entre vários anos, maioritariamente privado, e pretende posicionar Portugal como o novo hub logístico atlântico da Europa. É uma visão ambiciosa, mas que exige vigilância. A integração logística entre portos e corredores comerciais aproxima-se perigosamente da dependência económica externa. O exemplo do acordo Mercosul-União Europeia, que já analisei noutro vídeo, é um bom espelho desta tensão. O risco de Portugal voltar a ser intermediário de rotas de interesses que não controla. No conjunto, a infraestrutura e a habitação revelam o duplo rosto do Estado português. De um lado, o engenheiro que quer construir, do outro, o arrendatário que vive de fundos emprestados. O Governo ergue planos de betão e esperança, mas fala com orçamentos sustentados por dinheiro europeu e investimento estrangeiro. É o retrato de um país que ainda precisa que outros financiem os seus alicerces e que, mesmo assim, continua a chamar isso desenvolvimento. O Orçamento de Estado de 2026 é, acima de tudo, um orçamento cauteloso. Preserva a estabilidade, evita sobressaltos e procura não acender fogos políticos. Cumpre o essencial sem prometer revoluções. Ainda assim, fica a marca estrutural desta década, a dependência de financiamento europeu. Basta percorrer o documento a contar as siglas para perceber. PRR, que significa Plano de Recuperação e Resiliência, e abrange nas grandes linhas todos os fundos europeus, surge como refrão, aparecendo por volta de 130 vezes, estando a sigla SNS em segundo lugar, aparecendo apenas cerca de 80 vezes. Sinal de que muito do que projetamos construir continua ancorado em fundos externos. É um orçamento de prudência, com ambição moderada, que afirma continuidade e reconhece, implicitamente, que a próxima etapa só se fará com menos siglas e mais autonomia.